Bora lá. 32 dias e contando. Leitura da tentativa 00, esboço da dissertação. Brincadeiras e jogos dos povos originários. A proposta de uma unidade de ensino para a educação física escolar. Capítulo 1. Introdução geral. 1.1. A apresentação. 1.1.1. Lugar de fala e ou direito de fala. Eu começarei a apresentar minha dissertação de mestrado iniciando com uma reflexão, com uma possibilidade de pensamento considerada por mim diferente. Desde que obtive uma compreensão de mundo, de vida e das coisas e situações que orbitam em torno da minha pessoa, em sua maioria, procurei respostas e explicações. Nesse sentido, percebi que para quase tudo, exceto a palavra mudança, existe uma outra opção. Uma outra escolha, um outro ponto de vista, uma outra maneira de ser e existir, uma outra forma de se pensar e agir. Ou não. Um pouco filosófico este começo. No entanto, faz-se necessário apresentar logo de início que a proposta desse estudo não é única e soberana, muito pelo contrário. Não é soberana, pois ao longo do processo de elaboração ficaram evidentes as inúmeras limitações teóricas e práticas que se sujeitaram tanto à parte interventiva, lá no chão da escola, quanto à parte de verificação do estado da arte. Não é única, porque esta dissertação é apenas uma entre as várias propostas que buscou abordar a temática dos povos descendentes dos que já habitavam as Américas, especialmente o território que hoje chamamos de Brasil. Contudo, esse trabalho pauta-se em mais uma possibilidade de se compreender, desmistificar e experienciar as brincadeiras e jogos autóctones, sendo eles tradicionais e populares. Minha preocupação recorrente durante a escrita dos parágrafos que se seguirão foi a de ser politicamente correto. Nisto procurei entender essas duas formas de expressões, lugar de fala e direito de fala. Isto porque eu sou branco, nascido na cidade de Curitiba, Paraná, criado nas periferias desta mesma cidade e atualmente exerço a docência de educação física concursado pela Prefeitura de Maringá, Paraná. Isto posto, será que possuo direito e ou lugar de fala para contextualizar e relacionar os possíveis modus vivendi, discutindo academicamente a respeito desses povos originários. Para um breve entendimento, a expressão direito de fala está diretamente relacionado com o acesso ao uso da palavra em determinados ambientes. Esta ideia perpassa pelo uso do direito de expressão, Arendt, 1972, pela possibilidade de se expressar publicamente, Birolli, 2018, e pela participação igualitária no discurso, Habermas, 2012. Em suma,
O direito de fala é a liberdade de expressão formal ligada a questões legais e institucionais. A expressão lugar de fala, por assim dizer, é a mais utilizada quando a intenção é abordar perspectivas e experiências sociais. Expressão oriunda principal e fundamentalmente nos discursos antirracistas, obteve grande apelo e destaque com a autora Djalma Ribeiro após a publicação do livro O que é lugar de fala? E, conforme a autora explica, o lugar de fala corresponde às condições específicas de existência de um sujeito, as quais moldam seu modo de estar no mundo e de perceber a realidade. Para Collins, 2016, o conhecimento que uma pessoa produz recebe influência direta do lugar social, do papel social, deste mesmo indivíduo, e tal fato é determinante ao considerar quais vozes serão consideradas legítimas. Corroborando com esse pensamento, Quilomba, 2019, retrata que a posição de onde falamos e como falamos, ou seja, o nosso discurso, é o que determina o que estamos autorizados ou não a dizer. Todavia, lugar de fala não é única e exclusivamente de utilização daqueles que vivem e sentem certas experiências e ou ocupam determinadas posições econômicas e sociais. Mas esses sujeitos devem ser escutados com atenção e muito respeito, pois o seu discurso é carregado de sentimentos sobre as experiências vividas empiricamente. Partilharei do entendimento de Collins a respeito do lugar de fala, pois é através dos conhecimentos pesquisados, estudados, debatidos e adquiridos que assumem um lugar de fala para discorrer sobre os povos originários brasileiros. Supondo que meus pares a considerarão legítimas. Isto posto, assumo aqui a ousadia de alterar o termo indígenas nas citações diretas e indiretas por povos originários, e substituir em igual equivalência o termo índio por nativo, com uma característica de grifo nosso simbolizada com o signo asterisco, objetivando a não perpetuação desses termos colonialistas em nosso discurso e escrita. Um ponto 1.2. A apresentação, parte 2. A sociedade brasileira, por via de suas instituições democráticas, vem aceitando, reconhecendo e formulando políticas públicas para atender às necessidades de grupos sociais e grupos étnicos, sendo a minoria ou maioria de indivíduos que viviam e vivem invisibilizados, discriminados, violentados e marginalizados por uma praxe socioexistencial ligadas a um regime neoliberal capitalista com orientações, a grosso modo, culturais colonialistas. Como é perceptível, a linha de pensamento desse estudo é tensionado para as vertentes filosóficas e pedagógicas decoloniais. Acredita-se que, para abordar qualquer que seja o tema relacionado com os povos originários, é quase que indissociável a ideia de que houve e houveram os colonos e os colonizadores, e de que, nos processos de conquistas, houve e houveram muita exploração, matança e coisificação não somente dos nativos desse território, mas também de outros povos que aqui desembarcaram,
especificamente os oriundos do continente africano. Pensar em descolonização é, em parte, refutar a concepção eurocêntrica de descobrimento-achamento de um mundo novo e aceitar os modelos hipotéticos do espalhamento dos seres humanos pelo planeta Terra. Pensar em descolonização também é, em parte, refutar que existe somente um modelo catedrático ocidental de transmissão e produção de conhecimentos. Pensar em descolonização é aceitar que, abaixo da linha do Equador, há a produção e reprodução de conhecimentos, bem como aceitar que existem povos e culturas singulares e, por serem diversas, não são inferiores a demais. Márcio Doni Campos exemplifica e nos revela uma crítica sutil, porém empírica, ao marcar um ponto de resistência e mudança para que todo mundo saiba que o Sul também existe. Campos 2021, página 65. O emprego da palavra refutar no parágrafo anterior assume, neste contexto, o sentido de afirmar o contrário. E este contrário não é negar, excluir e tampouco não utilizar os saberes advindos do norte colonizador, mas sim valorizarmos os saberes outros propostos por Catherine Walsh, também como uma marca de resistência e mudança descolonizadora. Até porque nós, dos muitos lugares do Sul, só reafirmaremos a existência do Sul onde quer que ele esteja representado pela consciência de nossos lugares e referências, a cada instante em construção, reconceituados e ressimbolizados na própria vivência de nossos múltiplos contextos. Campos 2021, página 65. Passemos, então, a especificar uma pequena parte destes nossos múltiplos contextos, para fundamentar teoricamente a temática deste escrito que intitula-se como Brincadeiras e Jogos dos Povos Originários, a proposta de uma unidade de ensino para a educação física escolar, e considerando que a unidade temática é pensada sob a ótica do currículo institucional, municipal, estadual, distrital e federal, das escolas tido como não pertencentes ao contexto dos povos originários. A palavra interculturalidade é um termo recorrente e indispensável. A sua definição, conforme Priberan Dicionários, nada mais é do que qualidade do que é intercultural, do que diz respeito ou ocorre entre diferentes culturas. Classificando a palavra como substantivo feminino, temos sua origem a partir da junção dos termos intercultural mais idade, porém muito distante do sentido semântico dessa palavra. Os povos originários do país Equador atribuíram-lhe um sentido e um significado maior. Segundo Walsh, 2019, os movimentos dos povos originários andinos estão posicionando-se local, regional e transnacionalmente como atores sociais e políticos. Nessa senda, abaixo da linha equatorial e especificamente na América Latina e particularmente no Equador, o conceito de interculturalidade assume significado relacionado a geopolíticas de lugar e espaço,
desde a história atual, desde a história e atual resistência dos povos originários e dos negros, até suas construções de um projeto social, cultural, político, ético e epistêmico orientado em direção à descolonização e à transformação. Wash, 2019, página 9. Com isso, adota-se neste estudo o significado e sentido da palavra interculturalidade a partir da ressignificação estipulada pelos povos originários latino-americanos. Salienta-se que tratamos da educação física, cujo objeto de estudo é o corpo em movimento, sem nunca esquecermos de que este corpo em movimento é um corpo pensante, repleto de sentimentos. Nessa perspectiva, atribuir significados às vivências práticas a que se propõe a educação física escolar é um ato fundamental. Ao invés, trataria-se apenas de recreação. Este estudo pretende apresentar a viabilidade de se utilizar as brincadeiras e jogos dos povos originários nas aulas de educação física, propiciando a interculturalidade com vistas a uma prática educacional decolonial. Esta prática educacional decolonial torna-se possível devido ao fato de se estruturar as ações interventivas, descritas no capítulo 3, bem como o discurso aqui proposto, estarem soleadas na pedagogia, esta prática educacional decolonial torna-se possível devido ao fato de se estruturar as ações interventivas, escritas no capítulo 3, e o discurso aqui proposto estarem soleadas na pedagogia decolonial, Wash, 2009, na pedagogia da corporeidade, Costa da Silva, 2015, nas pedagogias freirianas do Oprimido, 1970, da Autonomia, 1996 e da Esperança, 2014. E, como fator integrador, a menção da pedagogia das encruzilhadas, no fim de 2019. Assume-se aqui que todos estes saberes produzidos ao sul da linha equatorial são, de fato, decoloniais. Pretende-se também, capítulo 2, apresentar os aspectos legais que estipulam os marcos importantes das políticas públicas direcionadas aos povos originários brasileiros, em especial os que tratam da educação, seja ela nos territórios desses povos ou não. Para além das terras demarcadas como pertencentes aos povos originários brasileiros, buscar-se-á no campo de estudo da educação física escolar a quantidade e a qualidade de artigos científicos que relatam a praxis intercultural após a reformulação do texto original concebida pela Lei número 11.645 de 2008. A hipótese aqui imaginada é a de que, depois da obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e dos povos originários, por todos os componentes curriculares, houvesse interesse significativo sendo representado por índices elevados de publicações científicas, tratando das manifestações práticas corporais destes grupos étnicos na educação física escolar. 1.2 Objetivos. 1.2.1 Objetivo geral.
propor uma unidade de ensino com ênfase no objeto de conhecimento, jogos e brincadeiras dos povos originários na educação física escolar. 1.2.2 Objetivos específicos. Apresentar o estado da arte sobre a aplicação do conteúdo, jogos e brincadeiras dos povos originários na educação física escolar a partir das produções científicas publicadas em periódicos que abarcam a área da educação física. Sistematizar uma unidade de ensino sobre o tema jogos e brincadeiras dos povos originários a partir das manifestações lúdicas e corporais do povo calapalo. Escrever como esta unidade de ensino pautada nas adaptações das brincadeiras e jogos da cultura calapalo ser efetiva como uma possibilidade de vivências práticas e teóricas para o terceiro ano do ensino fundamental. 1.3 Justificativas. As últimas alterações dos documentos legais para a educação brasileira fez mudar o entendimento das manifestações culturais dos povos originários brasileiros com relação à sua aplicabilidade como tema curricular das disciplinas escolares propostas para a educação infantil, ensino fundamental e médio. Este entendimento renovado ou nova percepção acontece pela inserção do termo cultura na redação da Lei nº 11.645 de 2008 e, concomitantemente a este fato, passou a ser de caráter obrigatório e de adoção por todo o currículo escolar. Desde então, essas manifestações culturais tornaram-se objeto de pesquisa em vários campos e áreas de estudos, entre elas a educação física. Vale destacar que a referida lei trata também das manifestações culturais afro-brasileiras e o contexto principal remete-se aos aspectos de história e formação do povo e cultura brasileira, isto é, das contribuições destas etnias específicas para a formação cultural do Brasil. Tal significância provém de políticas públicas e ações afirmativas com vistas a romper um legado de exploração, discriminação, preconceitos e a uma invisibilidade desses grupos étnicos nas agendas governamentais e de Estado. Por sua vez, ao se contextualizar estas etnias afrodescendentes e os povos originários, no ensino dos mais diversos conteúdos curriculares, objetiva-se que um processo de desmistificação das manifestações culturais desses povos possam ocorrer, entre outros. Nesta senda, assume-se que a cultura dos povos originários brasileiros possuem inúmeros elementos que são únicos de caráter singular, conforme a região onde habitam a etnia, significativos e também compõem a formação e a transformação da cultura brasileira como um todo. Nesses processos de aquisição, ressignificação e transformação culturais, é possível destacar e identificar aspectos da cultura corporal de movimento, a exemplo, jogos e brincadeiras. Como unidade temática proposta pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC, pelo currículo da Rede Estadual Paranaense, CREP, e pelo currículo da Educação Municipal de Maringá, CEMM, as brincadeiras e jogos estão inseridos como conteúdo do primeiro ao nono anos escolares e também para o ensino médio, primeiro ao terceiro ano. Por sua vez, os jogos e brincadeiras de matrizes africanas e dos povos originários estão representados como objetos de conhecimento desta unidade temática, ocorrendo o mesmo para as unidades temáticas de dança e lutas. Assim sendo, propiciar de forma sistemática essas vivências práticas nas aulas de educação física, principalmente no ensino fundamental, anos iniciais, pode se configurar em uma das maneiras de aproximar a cultura das mais diversas etnias dos povos originários
como a cultura especificamente brasileira, uma vez que os estudantes vivenciem e contextualizem tais práticas lúdicas que, em sua maioria, são um pouco rotineiras, o estranhamento ao que é peculiar pode diminuir e, em alguns casos, pode até favorecer o desenvolvimento de empatia e solidariedade para com esses grupos étnicos tão marginalizados na região do Brasil que possuem terras demarcadas. Nesse sentido, uma das propostas desse trabalho é propor ações didáticas e pedagógicas para a efetivação desses conteúdos nas vivências práticas das aulas de educação física com vistas a superar tal paradigma. Método. A dissertação foi estruturada no modelo escandinavo, de forma que é constituída. A dissertação foi estruturada no modelo escandinavo, de forma que é constituída por 2 artigos interrelacionados, porém construídos sob métodos específicos, conforme indicado a seguir. Primeiro artigo, capítulo 2. O artigo intitulado Jogos e Brincadeiras dos Povos Originários, revisão sistemática, é um estudo do tipo revisão integrativa, resultado da busca, avaliação, análise e interpretação de artigos relacionados à aplicação das brincadeiras e jogos dos povos originários na educação física escolar. Segundo artigo, capítulo 3. O artigo intitulado Brincadeiras e Jogos dos Povos Originários, como vivenciar prática e teórica nas aulas de educação física escolar, é um estudo do tipo intervenção pedagógica, o qual apresenta o processo de construção, aplicação e avaliação de uma unidade temática de ensino dos jogos e brincadeiras do povo calapalo. A metodologia de cada artigo é descrita detalhadamente nos capítulos 2 e 3, nos quais são apresentados na íntegra os estudos que compõem esta dissertação. 1.5. Estrutura da dissertação. A dissertação, organizada sob o modelo escandinavo, é constituída por 4 capítulos. Capítulo 1 contém a introdução geral da dissertação, que inclui a apresentação, objetivo geral e específico, justificativa, metodologia e a organização estrutural. Capítulo 2 apresenta uma revisão sistemática sobre o estado da arte no tocante à aplicação dos jogos e brincadeiras dos povos originários na educação física escolar. 3. Traz os resultados de uma intervenção pedagógica, a qual abarca o processo de construção, aplicação e avaliação de uma unidade didática de ensino das brincadeiras e jogos do povo calapalo em uma turma do 3º ano do ensino fundamental. Capítulo 4. Trata das considerações finais da dissertação. O quadro abaixo apresenta a organização da estrutura geral da dissertação. Capítulo 2. Revisão sistemática. Em 2.1, introdução. A linha ideológica adotada por esta pesquisa tem aspectos emancipatórios. É uma forte tendência do colonial. Emancipatório pela iniciativa de se utilizar a atual ressignificação das palavras, termos e expressões que tratam especificamente dos povos originários, bem como alterar nas citações diretas e indiretas as mesmas palavras, termos e expressões de colonial, por não utilizar o sentido semântico do termo interculturalidade, e sim a ressignificação imposta pelos povos
originários andinos, essa palavra que, entre outros, estabelece um marco social, cultural, político e econômico. WASH 2019. Com vistas a ser politicamente correto, identifica-se uma discrepância quanto ao uso e utilização das palavras, termos e expressões que se referem aos povos originários brasileiros. A Secretaria de Comunicação Social, SECOM, do governo brasileiro, sinaliza e exemplifica as formas corretas do emprego e utilização dessas palavras, termos e expressões. Para a SECOM, ao nos dirigirmos ao indivíduo, não devemos utilizar a palavra índio, e sim indígena, pois esta última assume o significado de originário, aquele que está ali antes dos outros e valoriza a diversidade de cada povo. A SECOM ainda orienta que, para a data comemorativa de 19 de abril, o correto é Dia dos Povos Indígenas, com as iniciais maiúsculas. O uso dos termos aldeia, terra ou território indígena, ao invés de tribo. Quanto à designação para grupos indígenas, o emprego das palavras etnia, o povo. Sobre os nomes dos povos aportuguesados, escritos com as iniciais minúsculas, ou seja, espanhóis, ingleses, iorubás, catavixi, caiapós, guaranis, caiuás, yanomamis e calapalos, por exemplo. Brasil 2026. No entanto, para a Associação Indigenista Assim de Maringá, o entendimento é diverso, principalmente no que diz respeito à nomenclatura dos povos originários brasileiros. Para a CIND, a forma ideal para se referir a cada grupo étnico é, primeiramente, como povo e a identificação, preferencialmente na escrita materna ou na tradução para a língua portuguesa, sempre com a inicial maiúscula. Por exemplo, povo Tapajós, o povo Caigangue, o povo Tupiniquins, o povo Guarani, o povo Guaimiri, o povo Chavantes, o povo Cadivel, o povo Caiapó, o povo Caiowás, o povo Yanomamis e o povo Calapalo, por exemplo. Assim, de 2026. Nesse sentido, e por se tratar de um estudo de revisão, retoma-se a linha ideológica emancipatória e decolonial com a ousadia da não utilização do termo indígena, propondo a substituição por povos originários. Acredita-se que a palavra indígena está e sempre estará vinculada com a palavra índio, independentemente das ressignificações já postuladas. Ao se estudar morfologicamente a palavra indígena, encontra-se como radical o termo índio com a raiz gênea seguida do sufixo nominal a. Considerando os sentidos e significados pela etimologia no latim, tem-se que índio ou indo apenas como uma variante do prefixo in, que significa dentro. Da mesma forma, o radical gen advém do verbo dinhere, generar, nascer, sendo o mesmo radical das palavras genética, gerar, progenitor, etc. Os dicionários da língua portuguesa apresentam a palavra indígena como adjetivo e substantivo de dois gêneros. Para Priberan, 2026, o primeiro significado é que ou aquele que é natural da região onde habita, aborígene, autóctone, nativo. No segundo significado é
que ou que pertence a um povo que habitava originalmente um local ou uma região antes da chegada dos europeus. Aborígene. E, apresentando como um terceiro significado, como substantivo, que ou quem é natural de um país ou localidade. Já o dicionário online de português, Dício 2026, coloca como significado principal que ou quem é nascido no país em que vive, especialmente falando dos povos que já habitavam um território que foi posteriormente colonizado, aborígene, autóctone. E apresenta uma etnologia como sendo aquele que nasceu na América, Norte, Sul e Centro, antes do seu processo de colonização por europeus. Povos indígenas da Amazônia. Considera como adjetivo relacionado aos autóctones, as pessoas nativas de um território, sendo a etimologia do latim indigenae, natural do lugar onde habita. Isto posto, é perceptível em ambos significados a menção da colonização e principalmente ao uso não estar relacionado com os europeus, pois se considerarmos a palavra indígena com os respectivos significados de natural de um país ou localidade e nascido no país em que vive, pode-se inferir que um francês, holandês, português, espanhol, etc., quando presentes em suas nações, também são indígenas. Correto? Um ato decolonial aqui proposto é a não utilização do termo indígena e a substituição por povos originários, considerando que, primeiro, existe uma relação imaginária e simbólica entre as palavras indígena e índio. E, segundo, os significados lexical e semântico exprimem ideias e ideais colonizadores. Nesta senda, o posicionamento ideológico desse estudo corrobora com os discursos já enunciados por Paulo Freire em oposição à subalternização dos brasileiros de baixa renda, pedagogia do oprimido, por Luiz Rufino em oposição à subalternização dos afros brasileiros, pedagogia das encruzilhadas, e pela Catherine Walsh em oposição à subalternização dos povos originários, pedagogia decolonial. Finish. Tentativa 00.